Eu vou conversar agora com Eveline Araújo. Ela é jornalista, mestre em antropologia social, doutora em saúde pública, é pesquisadora e professora de comunicação. Eveline vem fazendo um trabalho de acompanhamento de grupos de apoio nas periferias durante a pandemia e vai contar um pouco dessa experiência para a gente aqui para o Congresso em Foco. Eveline, obrigado por nos atender e compartilhar conosco essas vivências que você tem tido. Eu que agradeço, Heitor, poder Eveline, participar aí. nós que agradecemos aí a sua atenção de nos atender. Ô, Eveline, antes de falar das ações que vocês estão desenvolvendo, eu queria uma fala inicial sua sobre que realidade que você vem encontrando nesse contato com as periferias. Como que essa realidade da pandemia chegou para essas pessoas? É, pelas entrevistas que eu tenho feito com o pessoal de ONG, que estão mais diretamente ligados nas periferias para distribuição de comida e suprimento, né? A questão maior é tanto a dificuldade do espaço físico com muita gente, né, no mesmo apartamento, no mesmo casebre, na mesma residência, quanto a questão também de não ter o suporte para sobreviver, né? Então, muitos foram demitidos, alguns já eram profissionais autônomos ou eram precários, né? E isso tudo foi a primeira onda de demissão, foi nessa altura, né? Então, fica bem complicado, né? E além disso, há um aumento grande de violência doméstica, né? Tanto contra a mulher quanto a criança, né? Isso está bem difícil também de gerenciar. E por conta desse adensamento, né? Tem que todo mundo ficar o tempo todo junto e isso não está sendo administrado adequadamente, né? Acaba que esse apelo para que as pessoas fiquem em casa torna, na verdade, uma situação de risco para essas pessoas nessa situação que você está dizendo, né? Justamente por causa da falta de infraestrutura, né? Eu diria assim, é como se todo o processo histórico político nosso tivesse agora com uma conta a ser paga à vista, né? Toda a Uhum. falta de investimento que foi feito ao longo de décadas mesmo, né? Em falta de infraestrutura, de lazer, de espaços, assim, agora está vindo à tona e está vindo à conta, né? Então, por Uhum. exemplo, aqui em São Paulo, o prefeito, ontem não, hoje, o prefeito Bruno Covas soltou uma regulamentação que coloca à disposição todo o equipamento cultural e esportivo para ser usado como isolamento, né? Então, se eu tenho uma casa lá com 8, 10 pessoas morando na mesma casa e aparece um caso de Covid, essa pessoa rapidamente tem que ser isolada para que aquilo não se alastre numa proporção maior, né? Então, Uhum. estão sendo usados esses equipamentos para fazer o isolamento, Uhum. que é o Não deixa de ser uma estratégia aí para fazer frente, porque assim, igual você falou, as moradias são pequenas, né? É difícil de administrar esse distanciamento em localidades tão, né, de um espaço tão restrito, né? É, aqui o melhor exemplo que nós temos em São Paulo está sendo na comunidade de Paraisópolis, tá? Uhum. Que eles fizeram um sistema de presidente de rua e eles Sim. alegam assim que eles estão chamando de presidente de rua porque eles não têm um presidente, né? Então eles estão se autodenominando presidente de rua, como quem diz a gente é que vai fazer a gestão que não vem sendo feito pelo poder público, né? E daí Uhum. esse presidente de rua cuida de 50 casas, então administra se tem doente, se falta comida, se precisa locomoção para o hospital, eles fazem toda essa estrutura, eles recebem um treinamento do pessoal que é a liderança da comunidade, e daí fazem esse atendimento em 50 casas, cada presidente de rua, né? É uma iniciativa ótima, só que ela não foi copiada em todas as comunidades aqui, né? Então, por Uhum. exemplo, a gente tem Heliópolis, tem Sapopemba, que é na Zona Leste, a gente tem a parte da Zona Sul também, que tem o Jardim Ângela, tem aqui perto da Zona Sul também o Jardim Miriam, né? E são todas Uhum. comunidades que não se organizaram, não ocorreu uma auto-organização, né? Uhum. O único Entendi. trabalho que vem sendo feito é o trabalho de assistência, que Uhum. tem ocorrido regularmente, né? Todos eles têm um trabalho de assistência, de fornecer comida, de fornecer álcool gel, kit de higiene, coisa assim, né? Uhum. Mas tem todo um outro lado que precisa ser atendido, né? Entendi.
Eveline, e eu gostaria agora que você, agora adentrando propriamente dita nas ações que você tem acompanhado, né, nesse acompanhamento desses grupos, né, que você tem participado, e falar um pouco sobre esse trabalho e das ações que vocês estão desenvolvendo nessas localidades. Tá? Eu entrevistei então o pessoal da ONG Novos Sonhos, que foi, eles estão atendendo ali na Cracolândia, né, onde tem bastante a questão dos moradores de rua, dos viciados, coisas assim, que é uma situação bem complicada de gerenciar em termos de Uhum, crise, né? O que eles estão prestando essa atenção, o que eles colocaram para mim foi assim, que eles fizeram uma organização, eles e vários outros coletivos que já atendiam anteriormente a pandemia na região, e cada uhum, um então ficou com uma determinada função, né? Então tem um coletivo que ficou com a parte da alimentação, outro ficou com a parte de confirmar se tem casos precisando de atendimento e acionar a saúde, né? Outro ficou para tentar organizar a questão de higiene, de banho, de troca de roupa, de máscara, né? Então, eles se organizaram dessa forma para que cada ONG atendesse um aspecto da situação para dar conta, né? Porque é muita coisa. uhum, E daí o que eu levantei, por exemplo, a prefeitura tem um projeto chamado Pro Rua, que é programa de rua, né? Onde uhum, tem a gente já tinha antes isso, né? São atendimentos móveis de saúde, né? Então tem uma ambulância que é preparada para fazer um atendimento de rotina como se fosse igual de uma UBS, né? E daí uhum, ela já tem uma outra ambulância de suporte que se precisar fazer o translado para o hospital já faz, né? Mas eles uhum, ainda estão na rua, né? Então, além da vulnerabilidade habitual, ela é acentuada com essa vulnerabilidade a mais da pandemia. Sem falar que a gente está gerando novos grupos vulneráveis, né? E são uhum. pessoas que tiveram demissões, mas que eram uma classe média, uma situação um pouquinho melhor e que passam, então, a compor esse grupo de vulneráveis também, né? Uhum. E é um espaço de escuta, né, muito importante. Se você tem entrevistado essas pessoas, como você disse, né, são públicos, como você também já colocou, vulneráveis, pouco contemplados aí por políticas públicas. Aí eu gostaria de saber de você o que que eles verbalizam mais como principais privações, aquelas mais evidentes que te chamam a atenção nessa escuta desse pessoal. É importante ressaltar que essa privação já é bem anterior, né? Então, o próprio processo de escuta já vem anterior, né? Então, eu fiz o meu doutorado lá em Sapopemba, em 2012, 2014, né? Eu fiz com jovens de periferia na produção de cinema, e a Uhum, escuta já era essa, né? Tipo, a gente não tem o capital, não financeiro, mas o capital de conhecimento, o acesso a esse capital de repertório, de instrumental, para a gente se lançar na sociedade como alguma coisa viável, né? uhum, Então, a educação é muito fraca, é, eles são tratados meio assim, um pacotão que está incomodando, eles não sabem o que fazer com aquele jovem, né? E uhum, torna a questão do estereótipo uma coisa muito agressiva, né? Então, se um jovem vai a um posto de saúde, é tratado como marginal. Se uma moça vai grávida no posto de saúde, é tratado como vagabunda, né? Então, isso tudo é uma queixa muito grande, né? Esse estereótipo que a própria mídia muitas vezes endossa, reitera, né? E para eles isso machuca, né? Obviamente, né? Eles querem sair desse lugar, desse estereótipo, mas eles não conseguem achar os meios de viabilizar isso, né? E pela uhum, própria OMS, a própria formação cultural ou o desenvolvimento dos aspectos culturais são considerados desenvolvimentos também de uma saúde, né? Compõe o IDH, né? Que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então eles uhum, têm isso em déficit, né? Porque a escola realmente é muito fraca, eles têm poucos recursos. Então, como é que a gente fez essas oficinas lá? A gente fez com que eles tinham de celular. E em 2014 eu levei meu material para lá, né? Levei câmera, levei computador, levei tudo. E muitas vezes eu deixava lá, né? O povo, nossa, você é louca, você vai deixar lá, vão te roubar tudo. Eu não uhum, só nunca fui roubada no trajeto, como nunca me roubaram nada lá, né? Então, quer dizer, como é preconceituosa mesmo a coisa, né? E uhum, foi legal porque com esse projeto do doutorado eu consegui construir uma outra imagem do jovem de periferia, que é o jovem criativo, é o jovem que sabe desenhar, o jovem que tem habilidades para dança, para as artes, né? O grafite, eles têm uma relação imensa com grafite, com skate, né?
E a pandemia, então, vem e coloca isso tudo abaixo de novo, né? Porque como fica em casa, aí, na melhor das hipóteses, né, que pai e mãe têm um trabalho remoto, só tem um computador, né? Uhum, Aí tem os filhos que têm aula remota. Pronto, já começou a disputa por um equipamento, né? uhum, A outra situação é a questão da banda larga, por exemplo, que é uma coisa que o governo federal podia ter já liberado de imediato, banda larga gratuita nessas regiões periféricas, que pelo uhum, menos isso deixava eles num pé de igualdade melhor com as outras situações, né? Porque a uhum, maioria usa dados, não tem dinheiro para pagar banda larga, né? sim. Então, que nem teve esse valor de R$ 600, eles têm que optar se eles vão gastar isso em comida ou se eles vão pagar aluguel, porque R$ 600 é nada realmente aqui em São Paulo, é troco, né? O custo de vida aqui é muito alto, né? Uhum, Então, todas essas narrativas, primeiro essa narrativa mais emocional de, puxa, eu queria me sentir gente, queria me sentir representado, né? Tanto no uhum, contexto midiático como no contexto social e não consigo, né? E essa narrativa de sensação de abandono, né? Abandono pelo Estado, abandono por tudo. Que hora que eles lembram da periferia? Na hora de pedir voto, né? Na hora de pedir voto, tá sempre lá o candidato a prefeito, candidato a presidente, candidato a governo, vai lá na periferia, vai lá em Sapopemba, mostra que tá lá. Mas na uhum, hora de devolver o que foi dado em votos, nunca devolve, né? Isso é muito triste de acompanhar, né? uhum. Bom, Eveline, por outro lado, dentro disso que você está me falando, que é uma realidade difícil, né, dessas privações, essas dificuldades aí que você tem visto na prática, por outro lado, sendo um projeto aí voltado a romper um silenciamento que não é de agora, como você tem pontuado, né, que é anterior, e dar visibilidade a essas pessoas, como é que elas reagem, né? Como é que é a reação delas quando tem essa chance de falar e de ser ouvidas num projeto como esse que você atua em São Paulo? Então foi bem interessante porque eu fiz um levantamento de toda a filmografia que havia na região, né? Uhum, E eles próprios não tinham conhecimento de que havia tantos filmes produzidos lá. Eles não conheciam a própria história do bairro, do território, né? uhum, Sapopemba é o território que tem mais conjunto habitacional, é o bairro que tem mais conjunto habitacional, e é o bairro que é permeado conjunto habitacional com favelas, né, com comunidades irregulares, tá? uhum, Então, a primeira hipótese deles, a gente quer mostrar tudo que está errado aqui dentro. Daí a gente foi conversando, né? A gente fez muita roda de conversa para eles irem elaborando qual seria o impacto disso para fora da comunidade, né? uhum, E eles foram vendo que se eles fizessem isso, eles estariam reificando o que a própria mídia fazia com eles, né? Então, como que inconscientemente eles estavam tendendo a repetir uma ação midiática, né? Então, uhum, dentro das rodas de conversa, a gente foi mostrando, como é que vai ser? Que reação você acha que vai ter essa imagem do teu bairro lá fora, né? Daí eles foram compondo, então, outras narrativas, e eu, no doutorado, analisei exatamente esse processo de escolha do que entra e do que sai, né? uhum, E essa composição da narrativa, então, foi tendendo para uma construção de um sujeito. Né? Eles precisavam se construir enquanto sujeitos. Então, uhum, eu quero mostrar o que eu sou capaz de fazer com o que eu tenho ao meu redor, né? Então, fizeram um dos vídeos que a gente fez, a primeira oficina para o Festival do Minuto, né? Eles fizeram com manobra de skates pelas vielas do lugar, né? Mostraram os grafites, mostraram o que tinha de bom. Mas na composição de todas as imagens, eles tinham imagens, por exemplo, de lugares que tinha lixão, lugares que tinha cachorro abandonado, do descuido. Na hora da edição, eles foram deixando isso de lado e compuseram, fizeram uma composição onde entrou mais o aspecto artístico que eles conseguiam mostrar do lugar, né? uhum, Por exemplo, dentro do que eu acompanhei deles, uma das vertentes da pesquisa pensou em construir, por exemplo, olhar a montoeira de grafites que eles têm lá, porque são muitos grafites, inclusive tem um grafiteiro que é internacional, que é de lá, que é o Tito, né? uhum, Olhar para esses grafites como uma narrativa social, como se fosse um HQ, né? Você vai olhando um, olha o outro e tenta fazer a conexão entre um e outro. E qual a narrativa social que ele constrói a partir desses grafites, né? Foi uma das abordagens que eu fiz no doutorado.
E teve uma questão que surgiu, que foi o tal do não filme. E esse foi um achado muito interessante para nós, né? Puxa vida, o que é esse não filme, né? Fazem um roteiro, fazem captação, mas não conseguem dar a questão da continuidade, né, no projeto, não conseguem finalizar o projeto. Então, também fizemos uma roda de conversa para tentar entender o que, que era aquilo, né? E o não filme era um roteiro sobre o que eles sonhavam, né? Qual era o sonho desse jovem, né? E Uhum. esse filme não saiu. Eu montei ele descontinuado depois com as imagens que eles tinham, mostrei para eles, né? Mas não saiu da mão deles, porque eles têm muito dificuldade de projeção de si como futuro, né? Eles Uhum. se projetam já no trabalho precário, porque isso é quase uma determinação social para eles, né? Então, Entendi. nessa projeção fica muito curta. Eu digo, e agora, com essa experiência no ambiente criativo, como que vocês se projetam, né? Então, bem poucos conseguiram se projetar, né, na área da própria comunicação, na área de cinema. Eu tive depois jovens que foram para a área de educação, né? Mas naquele momento a projeção não corria, Entendi. né? O futuro era e as narrativas que eles conseguiram gravar era assim: ah, eu queria ser enfermeira, mas a minha mãe não deixa porque ela fala que eu tenho que trabalhar para sustentar a família. Então, que são as narrativas que eles encontram realmente no território, né? Então, o sonho é sempre tolhido, é sempre fala, não, você não tem direito de sonhar, por que você está sonhando, tá doida? Né? Isso, Naturaliza para eles essa situação, né, que de incapacidade, de impossibilidade de almejar algo maior, né? Não maior no e sentido de comparação do que vale mais ou menos, mas assim, de pensar de numa outra possibilidade, né? perspectiva. Aham. E é muito, Então, para você como educadora, deve ser muito triste, né, lidar com essa constatação, né? de perceber isso, né? Aí qual foi o outro movimento que a gente fez, então? Foi o Festival Curta Sapo, que a gente realizou tanto lá na Fábrica de Cultura de Sapopemba, quanto na Faculdade de Saúde Pública, né? Uhum. E esse festival deu um salto para eles, porque eles se viram na tela, eles viram todas as produções de todos os anos que teve, né? E eles tiveram, além da minha oficina, outras oficinas no mesmo período que foi do Instituto Criar, né? Então, isso para eles foi, nossa, eu me vi na tela, eu me projetei, eu consegui fazer esse movimento. E isso para eles é um gatilho, sabe? Uma coisa fantástica. Puxa, além de me ver na tela, eu vi aquilo que eu escrevi, aquilo que eu pensei em pôr na tela, né? Então foi muito bonito. E quando eu fiz na saúde pública, eles foram para lá, né? E eles deram entrevista, o povo conversou com eles, foram no palco, ficaram lá na mesa, igual acontece em festival, né? Falei, não, vamos fazer para valar Bangu, né? E a gente fez todo o cenário que podia e eles ficaram lá e deram entrevista, cada um falou um pouquinho de como foi seu processo criativo, como foi fazer as coisas, né? Uhum. E no final da entrevista eles falaram assim, ah, mas o problema é a Eveline, né? Mas como assim o problema? Ela sempre fala daí no final da frase. Como assim? Daí sabe como você sente que você também estava sendo observado, né? Então, ao Aham. mesmo tempo que você está produzindo dados, você também está dando dados para eles, né? Eu passei a ser alguma coisa que era possível de ser também, né? Ah, Uhum. ela fala daí no final da frase, tipo, ela não é do nosso grupo, porque a gente fala daí só no meio da, né? Que é um trejeito lá de Curitiba, esse negócio de falar esse daí no final da frase. Então, Aham. nessa relação do próprio festival e dessa composição, a gente foi vendo o quanto que eles acolhem e o quanto que eles estranham a gente, né? Apesar de 2 anos de convivência, apesar de toda essa troca, né? E o bem importante para eles foi que esse período de 2012 a 2014 foi justamente como, quando começou o celular com vídeo, começou esse boom do Facebook. Então a gente Uhum. teve todo um cuidado de explicar para eles, por exemplo, que essa relação com o mundo virtual, ela é uma relação pública, né? Então o que convém pôr nesse espaço público, né? O que a Uhum. gente mostra da gente no espaço público. Então, eles entenderem também como circular nesse ambiente virtual, porque há uma dificuldade nesse domínio de códigos sociais, porque eles
costumam ficar muito na periferia, né? Eventualmente saem para trabalhar, eventualmente saem para fazer uma faculdade. Então, Uhum. eles dominam muito mais o código da periferia do que o código da cidade como um todo, né? Imagina dominar o código de um ambiente virtual, né? Então, Uhum. eu fui conversando com eles, mostrando que eles tinham que observar bastante essas lógicas para eles transitarem de modo mais tranquilo nesses outros ambientes, né? A Uhum. fim de não serem tão julgados ou não serem tão identificados, né, nessa diferença que a sociedade produz sobre eles, né? Então a Uhum. gente foi mostrando, é um espaço público, então o que você mostra todo mundo vê, tem uma repercussão isso que você mostra, você passa, as pessoas passam a criar uma elaboração sobre você a partir do que você mostra, né? A partir do que a gente lê sobre Berger, né? Os modos de ver. Então, tudo isso a gente vai colocando, e coisas que eles não tinham tido acesso antes, né? Uhum. São coisas que é só nessa ginga da própria educação que vai tendo esse momento dessa troca, né? E você mantém o contato com esses meninos, né, com esses jovens, e algum deles conseguiu, enfim, superar esse contexto, essa coisa que, assim, você só pode trabalhar num emprego precário, você não tem direito a sonhar com outras coisas. Você tem notícia de algum que tenha conseguido enveredar nesses sonhos aí que eles demonstraram nesse projeto e agora estão conseguindo voar, digamos assim? Já durante o projeto a gente conseguiu verificar isso, né? Tem muito desenhista lá na região, eles têm uma habilidade para desenho bastante impressionante, né? Uhum. Então já de 2012 para 2014, no meio do tempo já teve 3 jovens que foram selecionados para o Instituto Criar, que é para fazer essa formação em audiovisual e animação, né? Então já Uhum. 3 foram para lá. E durante o meu doutorado, eu tive um colega que fazia mestrado e precisava de um avatar para o projeto dele, que ele pesquisava jogos, games, e ele queria ver se a criança com deficiência escolhia avatares com deficiência ou avatares normais, né? Então ele Uhum. precisava de alguém que desenhasse esses avatares. E daí eu indiquei, eu falei, ó, contrata um deles, né? Porque eles têm essa mão maravilhosa para desenho, né? E realmente ele contratou e fez os avatares a partir desse lugar, né? Então a gente vai tendo esse olhar de também ser um gerador de possibilidades, né? Eu tive Uhum. 2 meninas que se interessaram pela área de roteiro e depois eu sei que pelo menos 3, 4 pessoas foram e fizeram faculdade, ou seja, já escaparam desse lugar de só reposição. E Uhum. durante o percurso que eu tive lá, em termos estatísticos, né, nós tivemos um óbito, infelizmente, de um jovem, né, por questão de violência, e tivemos um caso de gravidez na adolescência. Então, você vê, o período de 2 anos é um período longo, relativamente longo, né? Confirmando assim que estatisticamente foi pequeno. A gente preferia não ter perdido ninguém, né? Uhum. Mas infelizmente aconteceu. E Sapopemba foi escolhida como campo por mim por conta do tanto de mortes por causa externa, né? É o bairro, a comunidade que tem o índice mais grave por morte por causa externa. Isso inclui tanto atropelamento, acidente, quanto a questão da violência, né? Então, infelizmente, ainda mantém isso com a pandemia, fica um cenário bastante complicado, bastante crítico para gerenciar, né? Ainda que não parou o atendimento dos conselhos tutelares, mas eles foram reduzidos, né? E Uhum. durante o período que eu fiz pesquisa, por exemplo, a violência é tanta que tiveram bases policiais no local que foram fechadas e teve um hospital no local que foi fechado. Então, quer dizer, a pandemia chega já com um déficit de atenção, né? Uhum. Isso entra inclusive na próxima questão que eu trago para você. Recentemente você demonstrou aí num texto, né, uma especial preocupação sobre esse estrangulamento do SUS, observando que se o poder público ele tem se mostrado preocupado com a superlotação do sistema, isso numa fala mais geral, isso não tem sido visto nas periferias. E, paradoxalmente, é o público que mais depende do SUS. Como que essa falta de prioridade na rede, nas periferias, é percebida mais diretamente por essas pessoas? Você vê,
só com esse público que eu trabalhei, eles já não tinham relação com o SUS na época da pesquisa. É o Uhum, que já é preocupante, porque são adolescentes aí entre 14 e 24 anos, estão entrando na fase de iniciação sexual, tudo, né? Se já não tiveram iniciação ainda. E uhum, não ter relação com o SUS significa uma exposição imediata a DST-AIDS, né? Então, essa falta de relação já anterior, e daí o projeto propõe que vocês construam essa relação, né? Então, vê se tem a carteirinha de vacina, vê se você pode conseguir camisinha gratuita lá, você pode conseguir uma orientação profissional, né? Para fazer um planejamento familiar, que seja, né? Então, nesse momento da pandemia, agrava muito, né? Porque já não havia essa relação antes, eles só vão procurar se estiver morrendo, porque eles sabem que não tem atenção, né? uhum. Então, da forma como está construída a atenção aqui em São Paulo, a UBS ela está fazendo mais telemedicina. Para essa telemedicina funcionar, ela tinha que ter já um cadastro das pessoas. Se não há essa relação, não há o cadastro. Né? Então Entendi. fica enfraquecido esse atendimento em telemedicina, né? E na UBS, então, são os casos mais leves que chegam, que é suspeita, não sabe se tem, quer confirmar se tem ou não, né? E depois, conforme vai havendo agravamento, vai para a UPA e da UPA encaminha para os hospitais de campanha, né? Mas certamente que esse jovem, não se entendendo como alvo por conta de todo um discurso que foi construído, que eles não são o público mais vulneráveis, o que já foi descaracterizado aqui no Brasil, porque apesar ainda de ser os idosos que mais morrem, a faixa que mais se contamina é a outra faixa, né? A faixa dos jovens, eles vão demandar essa atenção, né? Então tem toda uma gestão aí que precisa ser pensada e que ainda não foi efetivamente pensada, que é usar os UBSs como uma base do território para fazer proativamente essa busca, né? E Uhum. fazendo proativamente essa busca, dando a orientação, dando a, a condição para que possa ser feito o isolamento, para que isso não chegue a virar um caso grave, né? Porque infelizmente o que está acontecendo é que os casos que não iriam a óbito estão indo a óbito porque não tem a condição de atendimento no início, né? Uhum. Então isso vai complicar bastante para frente. O ideal seria que não tivesse entrado na periferia, né? Isso foi uma luta já anterior que a gente teve, que a gente bateu muito a tecla, tipo, olha, tem que fechar aeroporto, ou senão tem que fazer barreira de entrada, ver se a pessoa não está com febre, tem que evitar que as pessoas entrem no país e não se isolem imediatamente a partir da febre, né? Isso foi feito muito tardiamente, né? Nem sei se está sendo feito, para falar bem a verdade, né? E daí não adianta, onde que ocorre a primeira morte que ocorre fora a contaminação do exterior foi de uma empregada doméstica, né? Porque é da periferia. Então, ou seja, já aconteceu, já contaminou. Ela circulou no ônibus, ela circulou na comunidade, ela já espalhou. Tinha que ter sido feito isso antes. Então, se essa pessoa que chegou contaminada fosse já isolada e nem tivesse acesso à doméstica, isso não tinha acontecido, né? E mesmo nesse momento que a gente está vivendo, muitas pessoas estão mantendo as empregadas domésticas, né? Ou seja, Uhum. não é muita falta de bom senso no sentido que tanto elas podem pegar, porque a doméstica pode trazer agora da periferia para dentro da casa delas, como elas podem fazer a doméstica levar para a periferia. Agora o fluxo está de mão dupla, né? Então o Uhum. risco duplicou, né? E dificilmente alguém fica dentro de casa com a máscara, né? Tem esse outro fator, né? Dificilmente as pessoas estão dentro da sua própria casa e tem que ficar de máscara. Nessa situação Uhum. que tem uma pessoa que vem de fora, teria que ficar, né? Não tem jeito. Entendi. Eveline, de tudo que a gente conversou, né, nesse bate-papo, né, a gente vê então que a pandemia ela chegou no momento em que essas pessoas já viviam em uma conjuntura muito difícil, né? A gente já vem com desemprego alto há vários anos, não é de agora, muita informalidade, como você própria mencionou também, que impõe aí jornadas de trabalho cada vez maiores. A gente ainda
vê pelos dados, né, que estamos longe de superar a pandemia. Mas pensando um pouco para frente, pensando adiante, que desafios adicionais essa pandemia deixa especificamente para esses públicos mais vulneráveis das periferias? Bom, a primeira questão é como que a gente consegue que esse público consiga fazer uma reflexão adequada, sem ter o grau de instrução apropriado, sem ter dados ou fontes fidedignas que eles consigam acessar, né? Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, a ação da periferia foi bem melhor do que aqui, né? Infelizmente, foi comandada pelo pessoal de tráfico, né? Aqui nem para isso serviram, então fica assim uma questão, né? E lá eles fizeram, por exemplo, um aplicativo para o pessoal da favela se informar. E esse aplicativo, então, tem o pessoal que gerencia ou faz a checagem das notícias antes de mandar para esse aplicativo. Então, evita chegar fake news na comunidade. Isso já é uma iniciativa super bacana, né? Porque a gente, infelizmente, está num governo que publica mais fake news do que outra coisa. Então, fica difícil, você não sabe no que confiar, qual é a informação que você pode confiar, né? Então, se você tem já, não, a gente vai fazer isso, tem lá 6, 7 pessoas que vão confirmar ou vão ver quem pode confirmar para a gente só passar nesse aplicativo informação confirmada. Isso já é um ganho, até a gente precisa disso, né? Bastante. Não é só a periferia que precisa disso, a gente também precisa disso, né? Diga-se de passagem o Facebook, que ninguém aguenta mais o Facebook, porque é só notícia fake news, aquilo lá rolando, rolando e rolando, né? Porque as pessoas não prestam atenção, né? Mas tem um público que também é derivado dessa periferia, que, por exemplo, é o caminhoneiro, e agora a gente vê explodir no interior do estado casos de coronavírus. Então, esse caminhoneiro também não foi monitorado, né? Porque quem leva é o viajante, o caminhoneiro, é o povo que faz o trânsito, né? Então, tem que fazer essas observações estratégicas, né? Pô, o cara vai ter que trabalhar, então ele tem que ser monitorado todo dia antes de pegar o caminhão, tem que ver se está com febre, se está com tosse, senão não vai viajar, fazer o quê, né? E outra situação, por exemplo, para não explodir, seria o monitoramento das pessoas de risco. Tem mais de 60 anos, tem problema cardiovascular, tem diabetes, tem hipertensão, você não trabalha, ou seja, você vai ficar em casa e a gente tem que dar um jeito de dar um suporte para essa pessoa, porque senão ela vai a óbito e ela vai usar o sistema até o final, da atenção primária até a UTI, né? Então, se a gente gasta o dinheiro monitorando essa pessoa e mantendo ela em casa, é um investimento mais barato e mais eficaz, porque eu tenho mais leitos livres, né? Agora, não, isso também é difícil, esse gerenciamento, porque justamente tem muitos vulneráveis com essas condições, com essas complicações, né? Então, o interior agora vai sofrer bastante por conta disso, né? A circulação vai aumentar no interior. O que eu levantei de dados, por exemplo, até hoje, no estado de São Paulo são mais de 47 mil pessoas infectadas, e nós já temos mais de 3 mil, quase 4 mil mortes, né? 3.949 mortos, tá? E correspondente só à capital, nós temos 25.300, mais de 300 casos confirmados e mais de 2.100 mortes. Né? Então, já são números, assim, para assustar, né? Em termos de classificação, né, o Brasil está como 8º país em número de casos, entretanto, está em 6º lugar na questão de óbitos. Né? Então, a gente já está aí num risco bem grande. Né? Hoje, inclusive, saiu agora há pouco, né, a gente está gravando essa conversa numa terça-feira, dia 12 de maio, e saiu há pouco o número de quase 900 novas mortes, né, no último período de 24 horas considerado. Então, quer dizer, a gente está realmente bem distante de superar esse quadro grave, né, sanitário, de saúde, e ainda assim a gente vê vários movimentos de desmobilização do distanciamento, né, inclusive de governantes. A gente está o quê? Há 76 dias do primeiro caso confirmado e 57 dias do primeiro óbito.
Uhum, Pela experiência dos outros países, a gente já deveria estar entrando no declínio da curva, né? E a gente ainda não atingiu o ápice, né? Isso é complicadíssimo de gerenciar daqui para frente, né? uhum, A gente vê que os governos estaduais e municipais estão tentando fazer o melhor que podem. Não é o suficiente, ainda está bem longe de ser o suficiente, mas estão tentando, né? uhum. Pelo menos isso dá mais alento para a gente, né? Em função da posição do governo federal tá tão complicada, né? E acho que a gente estaria numa situação melhor se houvesse esse pareamento aí entre os governos federais e estaduais, porque daí o recurso em si fluiria melhor e a utilização desse recurso seria mais adequada para gerenciar cada área que está mais vulnerável, né? Agora, Uhum. com essa briga, com esse desentendimento entre eles, esses recursos não fluem muito, né? E o SUS, ele é tripartite, ele é governo federal, é governo estadual e municipal, né? Então, se essa relação entre os três não está adequada, não está fluindo, claro que o resto também não flui, né? Uhum. Perfeito, então, Eveline. Eu te agradeço muito por essa entrevista aqui ao Congresso em Foco, né, falando sobre esse projeto, sobre né, os seus estudos nas periferias e esse trabalho que se mantém ainda, né, nessas escutas que você vem fazendo. E como a gente está numa situação infelizmente grave ainda, deixo aberto aqui o espaço também para que você retorne para dizer como é que essa situação tem evoluído aí na periferia de São Paulo, né, que é onde se concentra o maior número de casos e mortes. Então, te agradeço mais uma vez e espero contar com você de novo aqui conosco. E eu que agradeço, fico à disposição.